desça sobre nós. Hoje eu quero, sem mais delongas, quero convidar os irmãos a estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós chegamos no capítulo 6, né? Estamos estudando nas quartas-feiras a Epístola de Paulo a Timóteo. Então hoje nós estamos no capítulo 6, versículo 1 a 10. E é um texto muito precioso, nós chegamos já ao final desta carta pastoral. Nós estamos no último capítulo, hoje não encerramos, mas encerraremos aí nas próximas semanas, se Deus permitir. Mas hoje eu quero tratar com os irmãos aquilo que é continuidade do que foi tratado por Paulo na semana passada. Semana passada nós estudamos o capítulo 5 inteiramente, né, e nós verificamos ali no capítulo 5, Paulo instruindo a Timóteo que o pastor ele deve instruir a igreja no trato mútuo que gere temor e a glória de Deus. Nós aprendemos isso do capítulo 5, versículo 1 a 25. Nós aprendemos sobre como o pastor ele deve tratar os membros da igreja. Se você não assistiu a essa mensagem, esse estudo, você tem tanto no canal do YouTube da igreja como no meu canal também. Você pode ir lá acessar e ouvir essa mensagem. Foram 3 questões que tratamos semana passada. Como o pastor deve tratar os membros da igreja. A segunda questão que tratamos são 2 perguntas. Como o pastor deve instruir a igreja acerca de como ela deve tratar o seu pastor e demais liderança espiritual. Como a igreja deve tratar um pastor ou um líder espiritual que cai em pecado. Nós tratamos sobre isso. E a última pergunta tratada semana passada foi como o pastor deve instruir a igreja acerca da forma que ele deve tratar os vocacionados ao ministério da palavra. Então, foi um momento muito bom de estudo na semana que se passou. E hoje, Paulo continua dando instruções a Timóteo acerca de como a igreja deve tratar, não o tratamento mútuo entre irmãos em Cristo na vida eclesiástica, mas agora Paulo ele amplia acerca do tratamento que o cristão ele deve ter no seu local de trabalho e com os falsos mestres. Então, isso é o que nós vamos ver nesta noite. Então, eu quero convidá-lo, vamos orar mais uma vez, e após a oração, eu vou ler o texto e vamos estudá-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, está diante de nós a Tua palavra e reconhecemos, ó Pai, que ela é autoridade em nossas vidas. Ela é suficiente, ó Deus, para conhecermos a Sua vontade, para vivermos uma vida que Te agrade, para cumprirmos o Teu querer. Abençoe-nos, ó Pai, agora nesse tempo de estudo, de aprendizado, momento este em que possamos, ó Pai, saber aquilo que Tu queres e pôr em prática. Ó Deus, ilumina nossas mentes, que nós tenhamos o coração aberto, receptivo àquilo que o Senhor diz. E possamos, ó Pai, aplicar em nossas vidas e viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém. Pois bem, irmãos, então vamos lá. Vou ler o texto, após a leitura do texto a gente começa então o estudo. O apóstolo Paulo fala assim, 1 Timóteo capítulo 6, de 1 a 10. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes e amados. Ensina essas coisas. Versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputa de homens de entendimento corrompido e privados da verdade. Se alguém ensina alguma outra doutrina, agora vamos para o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação,
em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. É impressionante, queridos irmãos, olharmos para esse texto e vermos que Paulo ele continua ensinando, orientando Timóteo acerca de como deveria ser o tratamento que o povo de Deus deveria ter em seu local de trabalho, bem como também com aqueles que são falsos mestres. Como é que eles deveriam agir, reagir, como eles deveriam se portar. E aí então nós temos algo muito importante. Nós temos que entender que o que Paulo está mostrando a Timóteo, desde o capítulo 5 até aqui, versículo 10 do capítulo 6, Paulo ele quer mostrar a Timóteo que o pastor ele deve instruir a igreja no trato. E agora do 6, de 1 a 10, com o mundo que resulte na glória de Deus. Então, o modo como uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ele deve tratar as pessoas que não são cristãs, que não são crentes, e tratar os falsos mestres, a forma de tratamento ela precisa ser adequada e resultar na glória de Deus. Vamos observar primeiramente, então, que nós temos aí no capítulo 6, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo mostrando exatamente que o trabalhador cristão ele deve ser exemplo em sua conduta profissional. Irmãos, aqui tem uma questão muito séria. É muito ruim, é muito desagradável, né, quando nós recebemos notícia que uma pessoa que se professa crente em Jesus Cristo, ele é uma pessoa que dá muito trabalho no seu local de trabalho. Como é desagradável nós sabermos de irmãos em Cristo, de pessoas que se dizem crentes em Jesus, no seu local de trabalho são pessoas que dão mau testemunho, são pessoas que causam intrigas, causam confusão, são pessoas que agem de uma maneira para prejudicar o colega de trabalho, né? Infelizmente, essa é uma realidade não muito difícil de se verificar. E aqui, então, o apóstolo Paulo ele está instruindo a Timóteo a que orientasse os cristãos de Éfeso a que tivessem uma conduta profissional exemplar. É muito importante entendermos, irmãos, o contexto a qual o apóstolo Paulo está remetendo. É importante lembrarmos aqui, os historiadores mostram isso, que a população do Império Romano, acredita-se, segundo estudos, que metade da população do Império Romano era constituída de escravos. Os romanos que eram abastados, eles chegavam a ter centenas, se não milhares de escravos. Há registros bastante significativos quanto a isso. E o escravo, não no contexto escravagista que houve no Brasil, quando éramos colônia e antes da independência, mas o contexto de escravidão que se tinha no Império Romano era que pessoas cultas, pessoas que eram muito capazes, competentes, quando eram derrotadas, quando sua terra, o seu país era conquistado, tornavam-se escravos. Então nós tínhamos aí dentro do Império Romano uma população muito significativa de escravos e de todos os níveis intelectuais, né? Não só pessoas desprovidas de saber, mas pessoas muito inteligentes também eram escravas. E o que é interessante? Que quando uma pessoa ela era convertida, ela recebia Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no primeiro século, ela descobria algo maravilhoso. Ela descobria que na igreja do Senhor Jesus, elas eram livres. Elas não estavam numa condição de escravidão, elas não estavam numa condição de serem subalternas aos outros, no sentido social que eles viviam. Eles descobriam que havia uma liberdade em Cristo Jesus, e essa liberdade em Cristo Jesus, que também podemos aqui colocar espiritualmente livres do domínio, do poder do pecado, mas eles ainda assim permaneciam escravos, socialmente escravos de seus senhores humanos. Então nós temos no primeiro século uma igreja composta de homens livres e homens escravos, no sentido social,
mas que todos estes eram livres em Cristo. Na igreja do Senhor Jesus não havia essa forma de tratamento. Então, todos que eram membros da igreja eram livres no convívio eclesiástico, na vida da comunhão fraternal. O que Paulo está mostrando que a vivência dessa liberdade em Cristo não deveria resultar para que ele se rebelasse no contexto social, mas que era uma ordem estabelecida, era uma cultura daquele tempo que haveria de ser transformada com o passar da influência do cristianismo, obviamente, mas o fato era que eles precisariam saber tratar os seus senhores. Então nós temos aí, primeiramente, essa consideração, quando nós olhamos o versículo 1 e 2, o que Paulo quer mostrar aqui a Timóteo? É que o trabalhador cristão deve ser exemplo em sua conduta profissional. Isso é muito importante. Olhemos o versículo 1. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É interessante, irmãos, notarmos nesse versículo 1 a identificação de que muitos desses salvos em Cristo, que faziam parte da igreja em Éfeso, que eram escravos de seus senhores não crentes. É interessante. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra. Paulo está sendo genérico, ele está sendo amplo. Ou seja, uma pessoa que era crente no Senhor Jesus e tinha um senhor que não era convertido, ele deveria agir, tratar de uma maneira digna o seu senhor, seus senhores dignos de toda honra. Eles não deveriam usar da liberdade que tinham em Cristo para uma insurreição, para uma atitude de rebelião, uma atitude reprovável diante de Deus. Por quê? Aí qual é o foco do apóstolo Paulo aqui no versículo 1? O apóstolo Paulo quer mostrar o seguinte, que sendo escravo de senhores que não fossem crentes, eles tinham que agir de maneira digna de toda honra. Por quê? Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Qual é a primeira aplicação que nós temos aqui? Que a nossa conduta profissional, você como crente no Senhor Jesus, no seu local de trabalho, independente de qual seja o seu cargo, a sua função, independente aonde você esteja na hierarquia da empresa, você tem que estar sempre comprometido com o seu testemunho cristão e a reputação da Igreja de Jesus. Entendamos isso, amados irmãos. Hoje, no contexto atual, não somos na mesma realidade social e econômica do primeiro século, as questões do trabalho. Não vivemos uma sociedade escravagista, mas uma sociedade livre, isso em razão, sem dúvida alguma, da influência que o cristianismo trouxe ao longo de séculos. Mas o que nós temos que entender é que o meu foco no meu local de trabalho tem que estar comprometido com o meu testemunho cristão e a reputação da minha igreja. Se eu sou um crente no meu local de trabalho que dá mau testemunho, eu estou envergonhando o nome de Deus e eu estou fazendo com que a doutrina seja blasfemada. Isso é muito sério. E por isso que todos nós temos que ser zelosos quanto a isso. Temos que nos importar e nos preocupar com isso. Sabemos que o ambiente de trabalho exige o comprometimento, a garra, o esmero, a dedicação, mas que os nossos valores, que a nossa ética seja uma ética cristã e aprovada por Deus. Que nós tenhamos uma conduta no local de trabalho digna de honra, de respeito com aqueles que estão acima de nós e abaixo de nós na hierarquia da empresa. Isso é muito importante. E aí então, versículo 2, agora o apóstolo Paulo ele prossegue aplicando para um contexto onde o senhor de um escravo é cristão. Ele fala o seguinte, olha o versículo 2. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los melhor ainda,
porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos em Cristo, crentes e amados. Ensina essas coisas. E aqui é tão precioso porque o que Timóteo lhe deveria fazer é de fato instruir a igreja a que aqueles que fossem escravos e escravos de senhores que eram seus irmãos em Cristo, o fato de ser irmãos em Cristo, o fato de desfrutarem da liberdade em Cristo, o fato de não haver hierarquia dentro da igreja de Cristo, o fato de comungarem da fé cristã, aquele escravo ele deveria ter uma conduta ainda mais excelente. Ele não deveria rejeitar, ele não deveria desprezar, ele não deveria furtar, ele não deveria enganar, ele não deveria se aproveitar da situação, tentando, de alguma maneira, tirar benefícios para si pelo fato de seu Senhor ser também uma pessoa crente no Senhor Jesus. Então ele diz, os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam de seu bom serviço são irmãos, crentes e amados. Então, irmãos, nós percebemos aqui, então, agora que o foco do que o apóstolo Paulo está colocando é que quando você está no ambiente de trabalho, quando você tem chefes encarregados, quando você tem, vamos também aplicar subalternos, e você é o chefe, você é o encarregado, e tem irmãos em Cristo, você não deve usar do fato dele ser irmão em Cristo para se beneficiar de uma maneira que seja errada, mas você deve se dedicar, se esmerar, ser melhor ainda. Por quê? Porque são crentes, são irmãos, são crentes e amados. O que Paulo está mostrando é o foco na comunhão fraternal e no serviço exemplar. Queridos irmãos, isso é muito sério. Como é desagradável quando você lida com situações em que irmãos em Cristo, no local de trabalho, competem entre si e agem de uma maneira maliciosa, maldizente, de uma maneira em que tenta puxar o tapete de uma pessoa que é irmão em Cristo. Isso é reprovável diante de Deus. Quando se está no local de trabalho, a conduta do trabalhador cristão, a conduta profissional, não somente tem que olhar para o foco do testemunho cristão e a reputação da igreja, mas também quando lida com irmãos em Cristo, e precisa ver o foco na comunhão fraternal, no serviço exemplar. Ou seja, quantas situações de pessoas crentes que trabalham numa mesma empresa, na empresa eles não são parceiros, não é uma equipe, mas competem, denigre o outro, age de uma maneira vergonhosa e são membros de uma mesma igreja. Isso é terrível, irmãos. Isso é motivo de bastante vergonha. Nós não podemos aceitar isso. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que entender que a conduta do trabalhador cristão precisa ser exemplar. Precisa ser um profissional da mais elevada estirpe, um profissional dedicado, honrado, respeitoso. E o seu trato com os colegas de trabalho precisa ser, independente de quem seja, honroso. E aí, com aqueles que são irmãos em Cristo, o zelo, o cuidado tem que ser ainda muito maior, porque uma atitude errada afeta diretamente a comunhão fraternal, afeta diretamente o serviço cristão. Como é triste quando numa igreja há pessoas que se declaram crentes em Jesus, membros da igreja, mas não se bicam dentro da igreja porque no local de trabalho sabe que é um querendo puxar o tapete do outro. Essa é uma realidade muito triste que não pode persistir, que não pode permanecer na igreja do Senhor. Por isso que Paulo dá essa instrução. Observemos mais aí o texto agora a partir do versículo 3. Após tratar como a igreja deveria tratar
como um cristão deveria se comportar em seu local de trabalho, Paulo agora vai responder uma segunda questão: como a igreja deveria tratar os falsos mestres. Então nós temos aí do versículo 3 até o versículo 10, Paulo tratando sobre isso. Então o que nós temos aqui do 3 ao 10? Paulo está tratando o quê? Paulo está mostrando que os falsos mestres devem ser rejeitados. Isso é inconfundível. Mas por que eles devem ser rejeitados? Os falsos mestres devem ser rejeitados porque eles amam o mundo e as suas riquezas e desprezam a Deus, a igreja e a sua palavra. Vamos olhar para o texto? Versículo 3 a 5, Paulo vai apresentar-nos aí as características dos falsos mestres. Olha o versículo 3. Ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputa de homens de entendimento corrompido e privados da verdade. Vamos lembrar, irmãos, que após a saudação dessa carta de Paulo a Timóteo, as primeiras palavras do apóstolo Paulo, se você folhear a sua Bíblia, você vai ver capítulo 1, versículo 3, Paulo fala o seguinte: conforme te pedi, quando partia da Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Vamos lembrar aqui que dentro da igreja de Éfeso já havia muitos falsos mestres que agiam como os lobos vorazes e atacavam de forma gananciosa o rebanho de Deus. Como nós já vimos na exposição do capítulo 1, no início dessa série, Timóteo ele está junto do apóstolo Paulo quando ele ouve Paulo dizer aos presbíteros de Éfeso, salvo engano no ano 55, 7 anos antes de Paulo escrever a carta a Timóteo, ele fala o seguinte, Atos 20, 28, 32, acompanhe na sua Bíblia aí. Atos 20, 28, 32, Paulo fala: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagra-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Irmãos, é impressionante, Paulo aqui, 7 anos antes de escrever a carta a Timóteo, ele está já mostrando o que haveria de acontecer em Éfeso. Lobos cruéis vão entrar no rebanho. Os falsos mestres, os falsos pastores vão surgir. Então, Paulo já traz essa advertência. Então, quando nós vimos a exposição do capítulo 1, versículo 3 a 20, os irmãos estão lembrados que eu mostrei aos irmãos que o dever do pastor, nesse texto, é de defender a igreja dos falsos mestres e travar o bom combate. Quem acompanhou sabe. Se você não viu, então volta lá e assiste depois. E aí, então, agora, Paulo volta a tratar desse mesmo assunto. Ele volta a tratar da questão dos falsos mestres. Tratou no começo e trata agora no final. Olha só que interessante. Ele abriu a carta tratando sobre isso, ele está fechando a carta, é o último capítulo. Então, quais são as características de um falso mestre? É isso que Paulo vai mostrar, no versículo 3 a 5. A primeira característica de um falso mestre, amados irmãos, preste atenção, negam a sã doutrina. Os falsos mestres negam as escrituras. Os falsos mestres negam que as escrituras é inspirada por Deus. Os falsos mestres negam que as escrituras é autoridade. Os falsos mestres negam que as escrituras ela é inspirada por Deus.
E aí então Paulo fala no versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade. Então, como que eu sei, como que eu faço para identificar um falso mestre? Atenção, o que ele diz sobre o que a Bíblia é? Como que ele usa o texto bíblico? Ele usa como convém? Ele manipula os textos para dizer o que o texto não diz e dizer aquilo que ele quer que o texto diga? Você tem que estar muito atento a isso, porque os falsos mestres, amados irmãos, eles podem ir por dois caminhos. Eles podem ir pelo caminho do legalismo religioso, ou eles podem ir pelo caminho do liberalismo religioso. Eles podem ir por um caminho de colocar regras em posição humanas, colocando as obras humanas como meio de salvação, ou outros podem colocar um caminho de liberalismo, de inexistência de pecado, inexistência de ações que sejam reprováveis por Deus e no final todos vão ser salvos. Cuidado, temos que estar atento. Então a primeira característica, negam a sã doutrina. Há uma segunda característica, olha o versículo 4. É arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. A segunda característica de um falso mestre é o orgulho, a arrogância. São pessoas que agem com uma atitude de se impor, com uma atitude de que ele, tão somente ele, tem a revelação, tem a verdade, só ele sabe o que é e, portanto, somente ele deve ser dado ouvidos, não é? Então, arrogante. E Paulo fala, eles são arrogantes, mas não compreendem nada. Eles deliram. O que eles falam não tem nenhum fundamento bíblico. Eles abandonaram as palavras do Senhor Jesus, eles estão delirando no que eles falam, eles realmente não têm nenhuma coerência no que dizem. Aí é a segunda característica, são orgulhosos. E a terceira característica dessas coisas. Qual o resultado disso? Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Negar as Escrituras e agir com orgulho são as duas primeiras características. Qual o resultado disso? O que isso vai... como isso vai afetar a vida de uma pessoa que é crente em Jesus, como isso vai afetar a vida de uma igreja. Dessas coisas, olha aí no versículo 4, dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputa de homens de entendimento corrompidos e privados da verdade. Amados irmãos, como isso é sério? Quando uma igreja do Senhor Jesus, ela começa a dar ouvidos a falsos pastores, falsos mestres, doutrinas escusas, doutrinas que não são bíblicas, começam a querer introduzir dentro da prática da igreja aquilo que não é bíblico, aquilo que não é de acordo com a sã doutrina, sem dúvida alguma, a igreja ela entra numa situação de dissensão, de briga, de fofoca, de calúnia, de atitude maliciosa. A igreja ela começa a naufragar, a igreja ela começa a afundar, a igreja ela começa a ter um caminho, queridos irmãos, que é muito doentio e, sem dúvida alguma, a igreja ela vai minguando. Então nós temos que estar atentos a isso. As características dos falsos mestres é que eles então atacam, a terceira característica é que eles atacam a comunhão fraternal e faz com que os crentes se afastem da palavra de Deus. As pessoas perdem interesse pela Bíblia, as pessoas não querem estudar a Bíblia. Eles não querem estudar os 66 livros do Novo Testamento. Querem estudar livros de autoajuda, querem estudar outros recursos que usam de apoio bíblico, mas não são bíblicos. Isso é muito sério, é muito perigoso, muito cuidado. As três características são: nega a sã doutrina, são orgulhosos e atacam a comunhão fraternal e se afastam da verdade. E aí então Paulo agora ele vai descortinar qual é a motivação. Por que um falso mestre faz isso? O que motiva um falso mestre?
Por que que eles adentram as igrejas? Por que que eles se infiltram? Por que que eles querem notoriedade? Por que que eles querem agir desta maneira? Paulo fala, olha o versículo 5, final dele, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. O que Paulo está mostrando? Que a grande motivação dos falsos mestres, amados irmãos, é ganhar dinheiro. Igreja virou um negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Até brinco, né? Empresas. Então nós temos que estar muito atentos a isso, porque para muitos, amados irmãos, muitos que se auto-intitulam pastores, que se dão o nome de bispos, de apóstolos, nós não podemos ser ingênuos. Há muitos charlatões com o nome de pastores, bispos, apóstolos, querendo usurpar da igreja do Senhor Jesus. A igreja tornou-se um negócio muito lucrativo para essas pessoas. Usam da religião como meio de ganhar dinheiro. Não estão preocupados com a verdade de Deus, não estão preocupados com a comunhão da igreja de Deus, não estão preocupados em edificar igrejas sadias, igrejas bíblicas, igrejas com as características das igrejas do Novo Testamento, não estão preocupados em ter igrejas realmente para a glória de Deus, mas estão preocupados em ter igrejas lotadas e cheias para encher os seus bolsos, para comprar jatinhos, para comprar fazendas, para comprar propriedades e propriedades, para comprar emissoras de TV. Nós temos que estar muito atentos, são todos charlatões, são todos falsos mestres, ensinando doutrinas de demônio. Então, não é incomum nós vermos isso acontecer em nossos dias. Não é incomum, meus amados irmãos, mas nós temos que estar atentos a isso, porque as nossas igrejas não estão imunes a isso. Se a igreja do Senhor Jesus for displicente, se ela não estiver atenta, ela poderá, de uma forma sorrateira, ser conduzidas por elementos dessas piores estirpes que conduzem a igreja à apostasia. Então, o apóstolo Paulo, ele quer mostrar essa verdade. Ele, então, já em outras cartas, quando ele escreveu aos Coríntios, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, com muita clareza, ele vai mostrar a diferença de postura dele como apóstolo de Cristo, dos falsos apóstolos da sua época, dos falsos pastores e falsos mestres. O apóstolo Paulo vai dizer de maneira muito clara aos coríntios que ele rejeitou receber a ajuda da igreja de Corinto para que não fosse penoso a igreja e para que ele realmente pudesse cumprir o seu ministério. 1 Coríntios capítulo 9, 15, 19, ele fala disso. Quando Paulo também escreve aos Tessalonicenses, Paulo também falou, e aqui é bem interessante, olha lá, abre a sua Bíblia aí só para a gente ver. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 a 7, olha o que Paulo fala à igreja em Tessalônica, uma igreja extraordinária. Ele fala assim: Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação. Como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa. O que Paulo está falando? Nós não agimos para adulá-los, nós não agimos para tentar extrair dinheiro de vocês de uma maneira que fosse reprovável aos olhos de Deus, não é? E é muito interessante porque aqui nesse capítulo 5 e 6, Paulo falando do trato mútuo e do trato com o mundo, e Paulo já falou sobre a questão do ministério pastoral, sobre a questão do pastor que se esmera, que se dedica, ele é digno do seu salário, todo trabalhador é digno. Mas agora Paulo está tratando os falsos mestres. Paulo vai falar que os falsos mestres, eles querem ganhar dinheiro, eles querem usurpar da igreja, eles querem tirar o máximo que puderem tirar das pessoas. Há uma diferença aqui. O pastor que se dedica, que se entrega, que ensina a palavra, que governa bem a igreja, ele é digno do seu salário. E a Bíblia ensina isso. A igreja
que tem um pastor que se dedica integralmente a ela, a igreja, ela tem um dever cristão de sustentar esse pastor, a sua família. Isso é digno diante de Deus. Mas Paulo está mostrando agora que os falsos mestres, eles são gananciosos, são usurpadores, eles não amam a igreja, eles não se importam com a igreja, não se importam com a palavra de Deus, não se importam com o crescimento sadio da igreja, mas querem inchar a igreja para tirar mais dinheiro. Percebem, irmãos? A diferença que Paulo está tratando no capítulo 5, capítulo 6? Então, Paulo ele mostra isso, e versículo 7 ele fala, e aqui é muito interessante porque ele continua, ele diz que a riqueza e o lucro terreno é uma ilusão. Olha o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, porque nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Irmãos, deu um probleminha aqui no meu celular, talvez a transmissão interrompa. Se interromper, eu continuo na próxima quarta-feira, ok? Caso não consigamos continuar, mas vamos tentar aqui. Versículo 7. Paulo está mostrando o quê? Paulo está deixando claro para Timóteo que daqui nada podemos levar. Não é por isso nós devemos estar satisfeitos com aquilo que nós tivermos. Se eu tenho alimento, se eu tenho roupa, olha o contexto no primeiro século, uma grande maioria de escravos, uma injustiça social muito grande. Paulo está mostrando o seguinte, olha, aprenda uma coisa. Timóteo, você tem que ensinar a igreja uma coisa. Paulo está deixando claro para Timóteo que as riquezas terrenas não trazem contentamento. As riquezas terrenas não traz paz ao coração, não traz aquele sentimento de estar satisfeito, saciado, suficiente. Não há sentimento de saciedade, de completude. As riquezas terrenas, elas não são duradouras, elas podem ser perdidas. E Paulo, então, quando escreve aos Filipenses, ele trata a mesma questão e Paulo vai falar que aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Filipenses 4:11 ele fala disso. Então, o que Timóteo precisava compreender? Que como pastor, que além dele compreender e viver essa verdade para a sua própria vida, ele precisaria ensinar. E aí no versículo 9 ele fala o seguinte, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Então Paulo está mostrando aqui, nesse desfecho, que esses falsos mestres, eles não amam a Deus, mas eles amam o dinheiro. Os falsos mestres não estão comprometidos com a verdade, mas estão comprometidos com o seu bolso. Os falsos mestres, eles querem tudo que for adequado para que aquilo que eles têm por objetivo seja alcançado. Não importa a ética, não importa a conduta, não importa os princípios, não importa os valores. O que importa é agradar as pessoas e o resultado disso é encher meu bolso. É isso que Paulo está mostrando. Então, se querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos loucos. Infelizmente, irmãos, muitos pastores têm caído nesse pecado, nesse erro e apostataram da fé. Apostataram, deixaram de ser servos de Deus para se tornarem servos do mundo, para se tornarem instrumentos do mal. E aí, então, no versículo 10, nós temos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E é por causa do amor ao dinheiro que muitos se desviam da fé. É por causa do amor ao dinheiro que muitas pessoas dentro da igreja não vivem em comunhão cristã. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para comunhão cristã, não tem tempo para o serviço, está tão envolto, está tão voltado para ganhar dinheiro, para fazer fortuna, que não valoriza as disciplinas espirituais, a comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Isso, irmãos, é terrível. Então, o amor ao dinheiro faz com que muitos abandonem a igreja e, com isso, naturalmente, o resultado vai ser muito sofrimento.
Então, o amor ao dinheiro, o desejo de ter riquezas terrenas, amados, entendam isso, inevitavelmente conduzirá as pessoas ao pecado. Por amor ao dinheiro, loucuras são cometidas. As pessoas, elas literalmente se tornam escravas do dinheiro. Então o apóstolo Paulo, então, é muito claro, e aí nós vamos ver se Deus permitir nas próximas semanas, aqui no mesmo capítulo 6, versículo 17, Paulo fala assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então aqui agora Paulo fala algo muito precioso. Ele fala: ordena aos ricos deste mundo, não sejam orgulhosos, nem coloquem esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Não é? Em Deus há saciedade, não é no dinheiro, não é nos bens, não é naquilo que a gente pode comprar que vamos encontrar saciedade, que vamos encontrar descanso, que vamos encontrar paz com Deus, não é. É somente em Cristo Jesus. Então Timóteo deveria agir dessa maneira. Ele deveria aqui, no capítulo 6, 1 a 10, instruir a igreja no trato com o mundo. O pastor ele deve instruir a igreja no trato com o mundo que resulte na glória de Deus. Então, como que Deus vai ser glorificado? Quando você, crente em Jesus, for um profissional de uma conduta exemplar. Quando você tratar com respeito os seus subalternos e os seus superiores. Quando você for uma pessoa comprometida com o testemunho cristão e com a reputação da igreja. Quando você, ao trabalhar com o irmão em Cristo, amá-lo de verdade, ele é seu irmão, ele é crente, ele é amado, então seja um servo com ele. Não venha competir com ele, querendo puxar o tapete dele ou de qualquer outro colega de trabalho, evidentemente. Mas seja uma pessoa honrada, com valores, com uma ética cristã, com uma conduta exemplar. Não seja uma pessoa que venha denigrir, que venha difamar, que venha ser pedra de tropeço para o Evangelho de Deus. Mas seja um servo obediente. Como se deve tratar falsos mestres? Rejeite-os. Rejeite tanto a pessoa quanto os seus ensinos. A rejeição, irmãos, tem que ser integral. O apóstolo Paulo vai falar a Tito: com esses nem sequer andeis. A rejeição, ela é radical. Então, como a igreja deve tratar os falsos mestres? Os falsos mestres devem ser rejeitados, porque amam o mundo e suas riquezas e desprezam a Deus, sua palavra e sua igreja. Amém, meus irmãos? Que você possa meditar nessa palavra, naquilo na sua vida que você precisa agir de uma conduta correta, que você possa ser um profissional em sua empresa exemplar para a glória de Deus, que você possa tratar com seriedade essa questão dos falsos mestres, não faça concessões, seja radical, porque é necessário. Quero orar com você. Ó Deus, ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, e que nos dá condições de vivermos para a Tua glória e fazermos a Sua vontade. Ó Deus, obrigado por esse tempo precioso que tivemos juntos. Obrigado por podermos saber que o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos, ó Pai, uma noite de descanso. Dá-nos um resto de semana em Tua presença. E permita, ó Pai, que domingo estejamos juntos para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Tenham uma excelente quinta-feira e, se Deus permitir, domingão estaremos juntos. Forte abraço a todos, juntos somos mais.